ouvintes queridos do Foi Pra Quê, como vão vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Foi Pra Quê. Esse daqui é um novo quadro que eu estou arquitetando há um tempo já, pois, esse podcast ele é muito versátil, podemos fazer muitas coisas. Então teremos a partir de agora episódios não só com convidados, mas também episódios informativos. Isso mesmo que você ouviu. A cada 15 dias, intercalando com os episódios dos nossos convidados, a gente vai ter episódios comigo, Amanda, falando sobre algum alimento, sobre alguma receita, dando algumas dicas super valiosas sobre como você pode reinventar na cozinha, inclusive opiniões próprias. Então, esse espaço aqui vai ser um papo mais sincerão, eu e você aqui. A gente vai poder interagir, vai ser mais do coração, para ficar cada vez mais pertinho de vocês. E vai ter um novo formato também no YouTube. Galerinha que tá no YouTube conseguindo me ver. E a galerinha que tá no podcast consegue me ouvir. Haha! Pegar essa então, né? Então, a gente vai poder também falar um pouco mais sobre mim, sobre o meu processo de cozinhar e todas essas coisas. Já que, nos episódios dos convidados, vocês vão conhecendo sobre eles, agora vocês vão conhecer sobre mim. Então, para estrear esse novo quadro que a gente vai fazer, inclusive esse quadro ainda não tem nome, eu aceito sugestões, pode deixar, mandar aí, vamos ver se até o final eu consigo pensar em alguma coisa para fazer um nome bem bacana para esse novo tipo de episódio. E vocês vão poder opinar também sobre os processos desse tipo de episódio diferente. Então, para estrear esse novo quadro, a gente vai falar sobre legumes, vegetais e frutas. Tadã! Então vai ser um episódio que a gente vai falar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Fuê Pra Quê, esse novo quadro do Fuê Pra Quê que ainda não tem nome. Então, meu nome é Amanda Barr e a gente vai começar com um questionamento já. Já começa assim, soltando uma pergunta. Você gosta de legumes? Mas é aquele gostar, aquele gosto do tipo, sinto prazer em comer esses alimentos. Ou, sinto prazer em preparar esses alimentos. Porque, olha, preciso admitir, eu não gosto muito, não. Principalmente da maioria. Porque, assim, alguns a gente come por obrigação, porque sabe que tem que comer, né? Mas, realmente, eu não gosto muito de alguns. E a gente vai ver aqui ao longo do episódio o que são esses vegetais, o que são verduras. Eu fiz uma leve research, uma leve pesquisa para poder trazer aqui para vocês, né? Aqui é conteúdo de qualidade, gente, de qualidade. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa comer legumes, verduras e frutas, mas por que a gente precisa comer, né? Bem, questionamento, umas crianças vão se perguntar assim, mãe, por que eu preciso comer isso? Se o hambúrguer eu não posso comer? Por quê? Então, eles são ricos em vitaminas, minerais e nutrientes. E isso fornece energia pra gente, pra nossa saúde, para melhorar os nossos órgãos, para melhorar o funcionamento do nosso corpo. Então, é por isso que a gente precisa, não tem como fugir. Infelizmente, eu vou trazer aqui a resposta para vocês e aqui não tem como fugir. Infelizmente, nós temos. Mas ok, a gente pode melhorar esse processo. Quanto mais a gente prepara, quanto mais a gente conhece, mais você vai pegando gosto pelo negócio. Então, assim, vai chegar um momento que você vai inserir tantos desses legumes na sua vida que você nem vai perceber. Que você vai chegar, poxa, falar, tá, não gosto de comer chuchu. Né? Não sei quem gosta, mas tudo bem. Não gosto de comer chuchu assim. Ô, passarinho. Vou comer chuchu assado. Vamos ver se fica bom chuchu assado, ver se me agrada. Não gosto de comer chuchu puro. Cru, Deus livre. Gosto de comer chuchu com curry. Então faz chuchu com curry, né? Cada vez mais você vai adaptando os seus gostos e as suas coisas. Então tá. Aí chega o questionamento. Aí você me pergunta assim, Amanda, o que é considerado legume? O que é considerado fruta? Tomate é uma fruta? Ixi, já chegou aí, né? Então, verduras versus legumes. Trouxe aqui uma pequena explicação. Vamos ver se o lado professora da Amanda tá funcionando. Então, assim,
As verduras, presta atenção, verduras. A parte comestível da verdura são as folhas e flores. Enquanto os legumes, a parte comestível são os frutos e sementes. Então aí a gente já pode ter uma leve diferenciada. Eu vou até repetir para ver se eu consigo compreender. Então as verduras, a gente tem as flores e folhas como parte comestível. Já os legumes, frutos e sementes. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, então a parte comestível das verduras são os frutos e as sementes. Como, por exemplo, feijão, arroz, pimentão, abobrinha, batata, cenoura, cebola, milho e trigo. Então, não. Ih, tô falando tudo errado já. Ih, deu ruim já. Peraí, ó. Os legumes, vamos lá. Pega aí na sua cabecinha, legumes. Os legumes são os frutos salgados que fazem parte do grupo das leguminosas. Aula de biologia agora. Os legumes são os frutos salgados que fazem parte do grupo das leguminosas. Então, dos legumes, a gente pode comer os frutos e sementes, que são feijão, arroz, pimentão, abobrinha, batata, cenoura, cebola, milho e trigo. Então, esses são legumes. Nunca imaginava que feijão ia ser um legume, gente. Será que tá certo isso? Espero que esteja. As verduras. As verduras são as plantas e folhas comestíveis. A gente tem, por exemplo, alface, repolho, couve, brócolis, couve-flor, espinafre e rúcula. Ah, ficou mais fácil de entender. Então, uma verdura são as folhas. Então, tudo que tem folha é uma verdura. Olha só. Interessante. Os legumes, eles podem variar bastante de acordo com as categorias, podendo chegar até 20% de carboidratos. Lembrando que uma verdura, um legume, ele não é 100% uma coisa só. Então, dentro de um feijão tem proteína, dentro de um arroz tem outro tipo tem vitaminas, minerais, tem outras coisas. Então, uma carne, por exemplo, não é 100% proteína, né? Já temos aí. E as verduras apresentam baixo teor em carboidrato, que são as folhas, com cerca de 5%. Possuem também baixo teor calórico. Então, dependendo, claro, da forma que você for preparar suas verduras e seus legumes, eles vão ter um nível calórico maior. A gente já teve uma leve noção técnica e biológica do que são esse tipo de coisa. Vamos falar sobre esses alimentos dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa cozinha. Vamos falar sobre algumas formas de fazer esses legumes. Então, depois vocês me explicam se esse lado professora da Amanda deu certo. Deixei aí no comentário no YouTube ou lá no Instagram, corre lá no Instagram para comentar para ver se deu certo essa explicação, se vocês compreenderam. Se ficou alguma dúvida, vocês vão lá, corre lá e faz uma perguntinha para mim. Então, algumas formas que a gente mais faz no dia a dia, essas legumes e frutas, legumes e verduras. Vamos falar só desses dois? Porque as frutas, elas têm aquele lado mais doce, então a gente acaba fazendo elas comendo às vezes in natura, sem fazer nada, ou numa torta doce, ou em uma sobremesa, fazer uma salada de frutas. Então, a fruta tem esse lado versátil, que a gente pode deixar um pouquinho de lado, já que a gente vai falar sobre processos. Então, processos, a gente não utiliza muitas frutas, mesmo porque elas são mais para sobremesas, elas não compõem uma refeição. Obviamente, podem compor refeição. Você pode pôr fruta na salada, você pode fazer uma torta de sobremesa, mas a gente vai falar aqui da parte que você cozinha e processa esse tipo de alimento. Então, vamos falar dos legumes e das verduras. As quatro principais formas que eu consegui identificar como principais para a gente poder preparar essas frutas e essas verduras. Que são, anota aí, assado, grelhado, no vapor e cozido. Então vai depender muito do que você tem em casa, do que você gosta, do que você quer fazer, quanto tempo você tem para cozinhar aquela verdura. Então a gente vai depender o formato que você tem. Poxa, não me dou bem no forno, não vou fazer assado. Poxa, não me dou bem aqui, não sei fazer no vapor, vou fazer cozido, vou fazer diferente. Você tem que lembrar que você tem que aceitar as suas dificuldades e as suas limitações dentro da cozinha. Não vai se arriscar, porque às vezes você realmente não conhece, não tem esse conhecimento para poder partir para um processo mais complicado. Então, parte lá do que você sabe. Pô,
Eu sei que cozinhar, você precisa da água. Para você cozinhar, você vai lá, põe o negócio fervendo na água. Por exemplo, vamos falar do chuchu. Vamos falar do chuchu. O que é o chuchu? Ele tem aquela casca bem meio grossa, uma casca verde. E quando você descasca, ele fica levemente transparente ali. Ele é um branco meio verde. Você pega ele é duro. O chuchu é duro. Então, formas de preparo, as principais formas de preparo para o chuchu, por exemplo, você cozinha ele primeiro, porque ele tem um tempo de cocção grande. Então, ele demora para ficar mole, né? Comparado a outras verduras, por exemplo, um brócolis, que ele tem um tempo de cozimento menor. Você cozinha ele rapidinho e pronto. Então, para você cozinhar um chuchu, você corta ele do formato que você quer. Você quer ele em rodelas, você corta em cubinhos, você corta do formato que você achar melhor. Coloca ele na água e a água tem que cobrir o chuchu. E você coloca para cozinhar. Esse é o processo de cozimento do chuchu. Para fazer o vapor, ele vai levar muito mais tempo do que cozinhar. Por quê? Porque ele tem um tempo grande de cocção. Então você tem que pensar nisso também. Você vai assar o chuchu? Eu já não acho que é uma boa ideia. Porque, assim, você pode assar o chuchu. Nossa, virou um trava-línguas agora. Assar o chuchu. Só que eu aconselho você a cozinhar ele antes, porque ele vai ficar mais mole e vai diminuir o tempo do forno. Essa é uma parte, mas assim, ó, vamos falar sobre alguns. Vamos trazer um pouco mais pro meu dia a dia, por exemplo. O chuchu não é uma coisa que eu faço sempre. Gosto, não gosto, mas faço de vez em quando compram, né? Compro, eu vou ter que usar o chuchu. Mas vamos falar de uma coisa mais do nosso dia a dia. Os principais verduras e legumes que a gente usa: tomate, batata, abobrinha, pimentão. Ó, isso aqui dá não se preparar antes, né? Anotei? Não anotei, não lembro, não lembro. Eu gosto de fazer a abobrinha grelhada ali. Você corta ele bem pequenininho, você vai grelhando, ele vai cozinhando ali na própria água que ele solta. Fica uma delícia. Dá pra você fazer também no arroz. Gente, fica gostoso. Juro pra vocês. A abobrinha não é aquele meu favorito, né? Mas dá pra fazer no arroz também. Peraí que me perdi. Eu anotei sim, achei as minhas anotações, galera. Então, olha só. Os principais vegetais que eu compro são batata, cenoura, cebola, alface, tomate, batata doce, aipim, pepino, brócolis, couve, cebolinha, salsinha, manga e banana. Isso já entra nas frutas, né? Tem mais frutas. Então, vamos falar sobre esses que têm um cozimento maior. Batata, cenoura, batata doce, aipim. Gente, com esses ingredientes, você comprando uma vez por semana, dá pra criar bastante coisa. Vamos começar pela batata. Gente, a batata é uma coisa muito versátil mesmo. Você pode fazer ela de diversas formas. A forma que eu mais faço batata. Você descasca a batata, cozinha ela, geralmente corta na metade para diminuir o tempo de cocção. Então, quanto menor tá a batata cortada, menos tempo ela vai levar cozinhando. Por quê? Porque vai levar menos tempo para o calor entrar no meio e cozinhar no meio do pedacinho. Então, se você tem uma rodela, você tem um espaço maior ali em que a batata vai entrar em contato com a água e com o calor. Por isso, vai ser mais fácil de cozinhar quando é menor. Tadã! Então, se você coloca a batata inteira, vai demorar muito tempo para o calor entrar lá no meio da batata. E vai demorar mais tempo para cozinhar. Mas também depende do processo que você quer fazer. Então, vamos fazer assim, ó. Eu, às vezes, corto a batata em 4 pedaços, cozinho ela, depois eu escorro, tiro a água dela, e eu coloco na panela novamente, coloco um pouquinho de manteiga, tempero ela, e deixo grelhar um pouquinho ali, sabe? Pra ela criar aquela crostinha. Gente, fica muito gostoso. Eu esqueci o nome desse processo, acho que é batata soltê. Batata soltê, mas é chique pra falar que é uma batata que volta cozida ali, grelhada na manteiga. Dá pra você colocar salsinha e cebolinha também, que fica aqueles verdinhos assim, fica muito gostoso. É um dos que meu pai, por exemplo, mais gosta aqui em casa. E fica muito gostoso mesmo. Quem tem a famosa air fryer dentro de casa, a fritadeira elétrica.
Fritadeira elétrica não. Cook Fryer, o nome. Você pode fazer também. Você cozinha ela antes da batata, descasca, corta nos pedaços que você achar melhor, cozinha ela, escorre, não deixa ela amolecer muito. Fica de olho ali na batata, porque quanto mais cortada, ela cozinha mais rápido. Então fica ali de olho. Uns 10 minutinhos, 15, já tá bom. Depois que a água ferveu, né? Obviamente. Então você vê ali, tira, escorre ela e coloca na air fryer com temperinhos. O mais famoso que as pessoas mais usam, que eu vejo mais pessoas usando, que eu uso também, é páprica. Gente, fica muito gostoso. Você coloca ali sal, pimenta do reino e páprica e mexe bem. Coloca um fiozinho de azeite também, fica gostoso. Mas se você quer já não colocar o azeite, porque já que foi fritadeira a ar, não precisa do azeite. Então você vai lá, coloca e deixa uns 15 menos 10 minutos na temperatura máxima. Vai ficar crocante por fora e macia por dentro. Esse processo você também pode fazer no forno, caso você não tenha uma air fryer. Daí você coloca um pouco mais de azeite. Coloca ele bem afastado assim no forno. As batatas, tipo, não sobre uma outra. E você vai lá e coloca ela no forno. Ela vai assar, vai gratinar, vai fazer aquele dourado delícia. E daí você vai ter aquela batata macia por dentro e crocante por fora, que ó, com certeza você vai arrasar. Então, a batata dá pra fazer de diversas formas. Eu falei algumas aqui são as que eu mais faço em casa, e fora o purê de batata, né? Que nem se fala, que é uma delícia, que fica muito bom. Um purê de batata você pode fazer só ele, só o purê, comer ali com os seus outros alimentos, ou você pode fazer uma carne de panela e colocar, assim, uma conchada de carne em cima do seu purê de batata, fica muito gostoso. Você pode fazer uma madalena, que é colocar a carne moída e a batata, o purê de batata em cima, depois vai pro forno para gratinar. Também é uma opção. Você pode fazer batata frita também. A batata frita que você faz em casa tem alguns processos que podem fazer com que melhore esse processo. Então, assim, você cozinhar ela um pouquinho antes. Você corta ali nos palitinhos, cozinha ela um pouquinho antes, tipo 5 minutos. Escorre bem, tira ela e congela um pouco. Quando você vai entrar em contato com o azeite quente ou com a air fryer, esse choque térmico vai fazer com que a batata fique mais crocante. Mas esse não é um processo, já é uma aula 5. Então vamos começar pelo básico. A batata no forno ou purê de batata. Que fica muito gostoso. Também é a famosa maionese, gente, que não preciso nem explicar. É um conceito básico de todos os brasileiros, sabem fazer maionese, salada de batata. Então a gente entra na aula 2, a gente fala ali da salada de batata. Cenoura, batata... Gente, batata doce, chips. Eu fiquei surpresa uma vez, deixa eu contar a história. Que a batata doce, aqui em casa a gente come como? A gente cozinha ela, porque ela é muito dura. Depois a gente dá uma leve fritada, igual eu faço com a batata normal. Ou ali na panela, ou frita mesmo, tipo no óleo quente. Ou na air fryer pra ela ficar crocante. Ou até mesmo tem a possibilidade de ela crua, corta bem fininho e frita. Gente, fica crocante, fica muito gostoso. E uma vez eu fui na casa da minha avó almoçar e ela fez ela cozida. E a gente tava lá conversando, não sei o que. E daí ela falou assim, daí eu falei, nossa, que delícia que fica assim, né? Lá em casa a gente faz frito. Daí ela me olhou assim, como assim você come frita batata doce? Deu, ué, a gente corta e frita. Dela, mas cru? Deu, sim, cru. Eu só sei que ela achou muito interessante, né? Que a gente vê uma pessoa que cozinha há tanto tempo, come uma batata doce há tanto tempo só cozida, que ela ficou surpresa quando eu falei que a gente frita a batata doce. Enfim, novas formas de fazer outros alimentos, né? Aipim. Aipim, gente, mandioca, macaxeira, a forma que você quiser chamar. É um que a gente compra a cada 2 semanas, é muito gostoso. Assim, aqui em casa, só a Nicole que não gosta, minha irmã mais nova. Mas a gente faz sempre. E a forma com que a gente mais gosta é cozido mesmo, ali no basicão. Você, né, depende da forma com que você compra. Se você compra... Eu recomendo comprar já descascada, porque descascar aipim é um processo, assim, que zero paciência. Se eu vejo que ele tá com casca, eu já vou adiando ali. Assim, o dia que eu estiver com mais paciência, eu faço a mandioca. Mas
Então ali, eu já compro ela descascada, dou uma leve lavada ali e coloco na panela de pressão. 20 minutos na panela de pressão, quando faz, tá? Você começa a contar ali, a partir daquele momento, não quando você fecha ela, senão não dá boa. Você cozinha, daí ela desmancha, gente, aquilo, você joga um salzinho por cima, só aquilo já dá uma refeição, nossa, muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Você pode também, depois de fazer esse processo, fritar ele, que ele fica também macio por dentro e crocante por fora, fica muito gostoso. E você pode amassar, fazer um purê e fazer uma madalena, como é que é o nome? Escondidinho de carne. Você coloca a carne por baixo, pra fazer uma carne seca. Você coloca em cima também o aipim cozido. Fica muito gostoso pôr no forno. Então, algumas formas de fazer o aipim. Vamos pro próximo, senão a gente fica aqui o dia inteiro falando sobre isso. Algumas coisas que a gente mais compra, que daí a gente usa também, tanto quanto como salada, como algum complemento, que seja a cenoura, a cebola, gente, é tempero. Cebola não pode faltar. Cebola você usa pra temperar o arroz, pra temperar o feijão, você usa pra refogar as coisas. Ai, cebola é tudo de bom. Dá pra fazer no forno. Eu gosto de cebola crua na salada, eu gosto muito. Fica muito gostoso. Você tempera ali com vinagre, um orégano. Ai, que gostoso. Tomate, o tomate é muito versátil também, assim como a batata é uma coisa que não pode faltar aqui na minha casa. A gente faz tanto de salada, tem um sanduíche de tomate que a Nicole faz, a minha irmã mais nova, que fica muito gostoso. Que você faz naquele grill, sabe? Você pega o pão, passa a maionese, coloca uma fatia de tomate e põe naquele grill. Aquilo sai, gente, o tomate derretendo, assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Tomate é bom pra você ter em casa sempre, pra fazer molho de tomate, pra fazer dá pra fazer arroz com tomate, que fica muito gostoso. Dá pra fazer o tomate no forno, pôr na panela junto com a carne. Tomate é muito versátil. E dá pra comer na salada também, ele in natura. Só com um salzinho ali já fica muito bom também. Alface, que é as partes, como a gente aprendeu, né? A gente aprendeu ali que a alface, como por ser uma folha, ela é uma verdura. Então, a gente usa como salada, né? Cebolinha, salsinha usa também para poder temperar a couve, dá pra fazer refogada, dá pra fazer suco com couve, fica gostoso também. E as partes das frutas, que as frutas que a gente mais tem aqui em casa são, que a gente mais compra. Manga, banana, maçã já não é o favorito de muita gente aqui em casa, a gente não compra. Melão, o pessoal que gosta, eu não gosto. Manga já falei. Banana é um dos principais. Esses são os principais. A gente compra de vez em quando uma melancia, compra uma pera, compra uma mimosa quando tá na época. Então, tem algumas frutas aí que a gente compra. Eu trouxe aqui também mais algumas espécies, ó, tubérculos. Ó, muito bom para ter em casa. A mandioquinha, gente, a mandioquinha é uma coisa que na minha casa não tem muito. Então eu não estou muito à vontade de falar da mandioquinha, que é também a batata salsa. Quem conhece por batata salsa, quem conhece por mandioquinha. Deixa aqui nos comentários se você conhece por mandioquinha ou por batata salsa, porque eu conheço por batata salsa. Só que de tanto ouvir falar mandioquinha, 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 deu uma que coisa é essa de mandioquinha, gente? É uma mandioca pequena? O que é mandioquinha? Fui pesquisar, é a mesma coisa. Então, curiosidade aí pra vocês. A gente tem aqui calendário sazonal. Era nessa parte que eu queria chegar aqui pra vocês. Nós estamos agora, hoje é 18 de abril de 2021. Estou gravando esse podcast. Então, 18 de abril a gente tá no outono. No outono, que é de março a junho, as principais frutas são goiaba e caqui. Porém, eu sei que aqui no inverno começa a produção de mimosa, que é a pocã, a tangerina, que vocês podem conhecer por esses nomes também. As principais hortaliças do outono são abóbora, chuchu, couve, pepino, batata doce, aipim, beterraba e cenoura. Ó, falei da maioria, né? A beterraba a gente também compra de vez em quando, a gente cozinha ela, fica gostoso. A beterraba é muito legal porque você pode fazer corante com a água que sai dela. Então você vai lá, você cozinha, guarda aquela água. Não joga aquela água não, porque além da cor ela tem vitaminas, tem nutrientes.
Aquela água a gente usa pra fazer o arroz, por exemplo. O arroz fica colorido, gente. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Fica muito divertido. Depois do outono, a gente tem o inverno. Então, o inverno, que é de junho a setembro. As principais frutas do inverno são a laranja e a bergamota. A bergamota entra. A bergamota é a mimosa, é a tangerina, é a pocã. Tudo a mesma coisa. Vão dizer já aqui, que eu sei, que já não é a mesma coisa. Ai, porque pocã é a maior, porque tangerina é pequena. Gente, você descasca a fruta, tem os gominhos, pra mim é tudo a mesma coisa. O mesmo sabor. O mesmo sabor pra mim tem a tangerina, a mimosa, a bergamota, a pocã. Mas gosto bastante. Então, as principais hortaliças do inverno são abóbora, abobrinha, agrião, alface, beterraba, brócolis, cenoura, chuchu, couve-flor, espinafre, mostarda, aipim e repolho. Repolho é uma coisa que a gente compra aqui também. Tem uma receita de repolho, que é repolho cozido na água. Não sei se vocês já viram isso alguma vez. Então você corta ele assim em grandes pedaços, tipo inteiro, assim, sabe? Você pega o repolhão, corta assim, grande, deixa em pedaços e coloca pra cozinhar. No que ele vai cozinhar, ele fica bem molinho, assim, fica transparente, muito gostoso. Depois você tempera com manteiga, sal e pimenta. Gente, fica gostoso, sério. Eu não dava muito pra essa receita, não. Mas um dia eu faço lá no Instagram. Fica de olho lá no @foi pra quem no Instagram. Que um dia eu chego com essa receita. Depois do inverno, temos a primavera. Primavera de setembro a novembro. As principais frutas da primavera são morango. É a única fruta que aparece aqui no calendário de sazonalidade das frutas, verduras e legumes. Porém, a gente tem hortaliças como abobrinha, agrião, alface, batata inglesa, beterraba, brócolis, cenoura, cebola, couve, espinafre e repolho. Essas são as principais hortaliças que são cultivadas na primavera. Já no verão, que é no período entre dezembro a fevereiro, a gente tem, tem bastante fruta, hein? Principais frutas: figo, maçã, pêssego, maracujá, melancia e uva. Eu não vou nem falar do figo. Figo pra mim não é uma questão, então assim, não vou falar. Ranço do figo. Mas ali, ó, maçã, delícia, pêssego, muito bom. Maracujá dá pra fazer suco, dá pra fazer mousse, dá pra comer ele in natura, muito gostoso, dá pra fazer várias receitas. Melancia, nossa, melancia é muito verão, né? Você sentar no meio-fio, assim, naquele sol de rachar, comer uma melancia bem geladinha, muito bom. Uva é bom também. Eu tenho uma questão com a uva que eu não vou entrar em detalhes agora, que é um pouco vergonhoso. Então, assim, ainda não estamos naquela intimidade para falar sobre a minha questão com a uva. Então, próximo, hortaliças do verão: abóbora, berinjela, chuchu, couve, beterraba, cenoura, pepino, ervilha, tomate, milho e feijão. Aí entrou o milho e a ervilha, que é um negócio de amor e ódio também que as pessoas têm. Amor pelo milho e ódio pela ervilha. O mundo é dividido entre os que amam a ervilha e os que odeiam. Eu tô naquele meio termo, eu gosto de ervilha, só que não é uma coisa assim, tipo, pô, adoro ervilha. Não, eu gosto, eu como. Tá ali no meio do negócio, vou comer. Mas não é o meu favorito, entendeu? Eu prefiro milho mais crocante, milho mais fresco, milho mais gostoso. Então, eu queria trazer um pouco mais sobre a minha experiência sobre isso, trazer um pouco de informação aqui pra vocês. Ficou esses conhecimentos. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber alguma coisa sobre verduras, legumes, manda uma mensagem aí pra nós. Tanto no YouTube quanto no Instagram, pode entrar em contato por e-mail, a ferramenta que você está utilizando aí, entre em contato conosco para você saber mais sobre esse tipo de coisa. Segue aí a gente na plataforma que você estiver escutando esse podcast. Então no YouTube já vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nada, já deixa um comentário aqui, dá o like aí e no Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook também temos lá, mas no Instagram é o que mais tem conteúdo, tem conteúdo sobre gastronomia, tem receitas, muita coisa bacana, e tem também a divulgação dos nossos podcasts. Se você não escutou os nossos podcasts com os nossos convidados, fica aí o convite também.
Para você conhecer os outros episódios. Tem episódios muito bacanas sobre veganismo, sobre o que é ser saudável, com convidados super especiais. Tem nutricionista, tem psicólogo, tem chefe de cozinha, tem um monte de coisa bacana. Esse daqui foi o primeiro episódio nessa nova forma de fazer o podcast também, que a gente tá testando aí. Então segue a gente lá no Instagram, @fuepraque. FOUETPRAQUE. Pra quem aí ficou na dúvida de como se escreve. E comenta lá se você gostou desse episódio. Muito obrigada pela presença de vocês e acompanhe a gente aí nos próximos capítulos dessa história. Beijão!